No Natal do ano passado, no meio da sala, meu filho me gritou: "Mas te mandei 50 mil, pai, não 100." Naquele instante, o mundo parou para mim, e a minha nora, ela gelou. A cor sumiu do rosto dela, como se tivesse visto um fantasma. Eu só queria ter um buraco para me enfiar, mas a verdade é que ali, naquele grito, eu senti que a vida me preparava uma daquelas surpresas que a gente nunca esquece, dessas que viram a gente do avesso e mostram o que estava escondido. Meu nome é Antônio, e já passei dos 70. A vida me deu muita estrada, literalmente. Fui caminhoneiro por mais de 40 anos. Comecei lá em Minas Gerais, numa cidadezinha pequena perto de Divinópolis, onde nasci e passei a infância correndo descalço. Depois, vim para São Paulo, ainda jovem, em busca de uma vida melhor. Minha esposa, a Maria, partiu cedo demais. Me deixou com meu menino, o Ricardo, ainda pequeno. Naquele dia, eu prometi a ela, e a mim mesmo, que faria de tudo para ele ter o que eu não tive, que não sentiria falta de nada. E eu cumpri. Passei a vida atrás do volante, rodando o Brasil de ponta a ponta, de sol a sol, para garantir o pão, o estudo, um teto para ele. As saudades eram grandes, as noites na boleia eram longas e cheias de pensamentos, mas o sorriso do meu filho compensava tudo nas poucas vezes que eu conseguia voltar para casa. Sempre fui de poucas palavras, mas de muito trabalho. Nunca fui de luxo, mas sempre tive meu orgulho e minha dignidade. Depois que me aposentei, a vida ficou mais quieta, mais vazia, confesso. O Ricardo cresceu, casou, teve filhos, e a distância, que antes era física por causa do meu trabalho, se tornou emocional. As visitas diminuíram, as ligações rarearam. Eu moro sozinho aqui, num apartamento pequeno que consegui comprar com a suor de uma vida inteira. E a solidão, essa é uma companheira fiel que não me abandona. Mas eu sempre tive esperança, sabe? De que um dia a gente voltaria a ser aquela família unida de novo. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer a esse canal pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Eu vinha sentindo isso já há algum tempo. Essa frieza, essa distância do Ricardo. Não era de hoje. Depois que ele casou com a Patrícia, minha nora, parece que um muro invisível foi erguido entre nós. As desculpas eram sempre as mesmas. Muito trabalho, pai. As crianças dão muito trabalho. O trânsito tá terrível. Eu entendia, ou tentava entender. A vida moderna é corrida, eu sei. Mas um pai sente, sabe? Sente quando não é mais prioridade. Quando vira um compromisso na agenda. Não a alegria de um abraço. Eu não pedia muito, só um pouco de atenção. Um telefonema, um almoço de vez em quando. Mas até isso parecia um fardo para eles. Eu via os outros avós na praça, com seus netos correndo em volta, e um aperto me dava no peito. Meu neto, o Pedrinho, era uma luz na minha vida, mas as visitas eram tão raras que a gente mal tinha tempo de criar aquela intimidade de avô e neto. Eu sentia falta de contar minhas histórias da estrada para ele, de ensinar alguma coisa, de ver aquele olhinho brilhando. Mesmo assim, o Natal sempre foi uma data especial para mim. Uma data de esperança, de família, de renovação. Eu sempre fazia questão de passar com eles, mesmo que fosse só por algumas horas. No ano passado não foi diferente. Eu me arrumei com a minha melhor camisa, aquela que a Maria me deu no nosso último aniversário de casamento, e fui para a casa do Ricardo. Levei um pequeno presente para o Pedrinho, um carrinho de madeira que eu mesmo tinha lixado e pintado, lembrando os brinquedos simples da minha infância. Para o Ricardo e a Patrícia, um panetone caseiro que uma vizinha muito querida fez para mim. Eu não tinha muito, mas o pouco que tinha, eu dava de coração. A noite começou como sempre. Um pouco formal demais, na minha opinião. A Patrícia na cozinha, o Ricardo no celular, o Pedrinho entretido com os próprios brinquedos. Eu tentava puxar assunto, falava do tempo, da saúde, das notícias do bairro, mas as respostas eram curtas, quase protocoladas. Em um momento, antes da ceia, o Ricardo veio até mim com um envelope na mão. Pai, esqueci de te dar isso aqui. É um presentinho de Natal. Eu peguei o envelope, meio sem jeito. Não esperava nada, mas um gesto é sempre bem-vindo. Dentro, havia uma nota de R$100.
Eu olhei para ele, um pouco surpreso, mas grato. R$ 100 não era muito, eu sabia, mas era um dinheiro que me ajudava nas despesas do mês. E o que importava era a intenção, o carinho. Eu pensei, pelo menos ele lembrou. Na hora da ceia, a mesa estava farta, como sempre. Comida boa, que a Patrícia fazia com esmero, eu admito. Mas o clima... o clima era de festa, mas não de família. Era de obrigação. Depois de jantarmos, antes de cortarem o bolo, eu senti que era a hora. Eu queria agradecer o Ricardo pelo gesto, por ter lembrado de mim, mesmo que fosse só com R$ 100. Eu me levantei, meio trêmulo, e chamei a atenção de todos. Ricardo, Patrícia, eu queria agradecer vocês, principalmente a você, meu filho, por esse Natal, por essa comida boa e pelo presente. Esses R$ 100, filho, me ajudaram muito. Muito obrigado de verdade. Eu olhei para ele com um sorriso sincero, o coração apertado de gratidão e de uma tristeza silenciosa que eu carregava. Mas a resposta dele foi um soco no estômago, um grito que ecoou na sala e mudou tudo. O grito do Ricardo me pegou de surpresa, um susto que me fez cambalear por dentro. Mas te mandei 50 mil, pai, não 100. A voz dele era de incredulidade, de choque, e o som reverberou na sala, esmagando o clima festivo que já era frágil. Eu senti o sangue gelar nas veias, não só pelo susto, mas pela vergonha que me invadiu. 50 mil reais? Onde? Como? Eu mal tinha R$ 100 na carteira, e o que ele me deu ali era a única ajuda que eu tinha recebido dele naquele mês, naquela época. Meus olhos se encontraram com os da Patrícia, minha nora, e foi ali que a cena se desenhou com clareza cruel. Ela, antes tão animada, com o rosto pálido, os olhos arregalados, as mãos tremendo sutilmente enquanto segurava um prato. O sorriso sumiu e ela começou a gaguejar, a buscar palavras que não vinham, como se o ar tivesse sido roubado dos pulmões dela. O Pedrinho, meu neto, que brincava no canto, sentiu o clima pesado e parou, olhando de um para o outro, confuso. Eu não sabia onde enfiar a cara. Minha gratidão genuína pelos R$ 100 virou um constrangimento público, uma acusação velada. Meu filho, o Ricardo, estava ali, perplexo, me olhando como se eu fosse um mentiroso, alguém que estava tentando arrancar mais dinheiro dele. A dor do abandono, que eu carregava em silêncio por tantos anos, agora ganhava um novo capítulo de humilhação. Eu queria desaparecer. 50 mil, filho? Não recebi nada disso. Só os R$ 100 que você me deu agora. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro, e eu senti os olhos de todos, principalmente os da Patrícia, queimando em mim. Ela não falava, mas o silêncio dela, o suor frio na testa, a maneira como ela evitou meu olhar, falavam mais alto que qualquer palavra. A confusão na sala era palpável. O Ricardo, ainda incrédulo, pegou o celular. Como não, pai? Eu fiz a transferência, direto para sua conta. Foi no começo do mês. 5, 0, 1000. Eu te mandei o comprovante, não mandei? Ele falava alto, a voz carregada de uma raiva que eu nunca tinha visto nele. Eu, sem saber o que dizer, só negava com a cabeça. Eu não tinha recebido comprovante nenhum. Nunca. E R$ 50 mil. Para mim, que vivia a vida inteira contando moedas, era uma fortuna inimaginável. Naquele momento, a Patrícia, que estava paralisada, finalmente conseguiu balbuciar algo. Ricardo, amor, talvez ele não tenha visto o extrato ou a conta. As palavras dela saíam enroladas, e ela olhava para o Ricardo com uma intensidade estranha, quase um apelo silencioso para que ele parasse. Mas ele não parou. Ele estava determinado a provar o que dizia. Enquanto ele vasculhava o celular, eu me lembrei de uma coisa. Há alguns meses, a Patrícia tinha me pedido os dados da minha conta bancária. Ela disse que era para organizar umas coisas, que o Ricardo queria me ajudar com umas despesas extras, mas que era para eu não comentar nada com ele, para ser uma surpresa. Eu, na minha ingenuidade de avô que só queria ser amado, não desconfiei. A Patrícia sempre foi muito solícita, sempre se oferecendo para me ajudar com o banco, com as contas de luz, dizendo que eu não precisava me preocupar com essas coisas, que ela resolvia tudo. Eu, que sempre fui um homem da estrada, acostumado com a caneta e o papel, e meio avesso à tecnologia, achei que era uma gentileza.
Ela tinha acesso à minha conta, sim. E agora, essa memória me atingiu como um raio. O Ricardo finalmente encontrou o que procurava. Ele estendeu o celular para mim, com o comprovante de transferência na tela. Lá estava. Transferência realizada. R$ 50.000. A data era de 2 meses atrás. E o nome do beneficiário era o meu. Ou pelo menos a minha conta. Eu senti um frio na espinha. Não era possível. Eu não tinha visto esse dinheiro. Nunca. Filho, eu juro, eu não recebi isso. Minha conta nunca teve esse valor. Eu vejo meu extrato, mesmo que seja de vez em quando, e nunca vi isso. Eu estava desolado, tentando entender o que estava acontecendo, mas a Patrícia, ela estava ainda mais pálida. Ela se aproximou do Ricardo, tentando sussurrar algo em seu ouvido, mas ele a afastou, irritado. Patrícia, não é hora! Pai, como não recebeu? Tá aqui, o comprovante. Minha gerente confirmou a transferência. Naquele momento, eu comecei a ligar os pontos. As desculpas esfarrapadas para não me visitar. A falta de dinheiro que eu sempre sentia, mesmo com a minha aposentadoria, que não era muito, mas era para ser suficiente para as minhas despesas básicas. E a Patrícia, sempre tão preocupada em me ajudar com as finanças. Eu me lembrei de um dia, há uns 6 meses, quando meu cartão do banco sumiu. Eu procurei por toda parte, mas não encontrei. A Patrícia, tão prestativa, se ofereceu para ir ao banco comigo pedir uma segunda via. Ela insistiu que eu não precisava ir, que ela resolvia tudo. E eu, na minha inocência, deixei. Ela voltou com um cartão novo, dizendo que o banco era muito burocrático e que ela teve que resolver tudo por mim. Eu nem desconfiei. Eu confiava nela. O silêncio na sala era pesado, interrompido apenas pela respiração ofegante da Patrícia. O Ricardo estava furioso, alternando o olhar entre mim e a Patrícia, tentando entender o mistério. Eu estava em choque, a cabeça girando com a possibilidade terrível que começava a se formar na minha mente. R$ 50.000, desaparecidos. E a Patrícia, com aquele olhar de culpa, de medo, de quem tinha sido pega em flagrante. Aquele Natal, que deveria ser de alegria, se transformava em um palco para uma revelação dolorosa, uma traição que eu nunca imaginei que viria de dentro da minha própria família. A vida, mais uma vez, me mostrava que a gente nunca conhece de verdade as pessoas, nem mesmo as que a gente ama e confia. E eu, o velho caminhoneiro que já tinha visto de tudo nas estradas, estava prestes a descobrir a verdade mais amarga da minha vida. Ali, na minha própria casa, na frente do meu filho e do meu neto. O que eu faria agora? A dor do abandono era uma coisa, mas a dor da traição, essa era um veneno diferente. Eu sabia que a noite estava apenas começando e que o Natal daquele ano seria inesquecível, mas não pelos motivos certos. A tensão na sala era tão densa que dava para cortar com uma faca. O Ricardo, com o celular ainda na mão, olhava da Patrícia para mim e de mim para a Patrícia, tentando encaixar as peças desse quebra-cabeça cruel. A Patrícia, por sua vez, estava visivelmente abalada. O rosto dela, antes pálido, agora tinha um tom avermelhado, e os olhos desviavam os nossos, fixando-se em qualquer ponto da sala que não fosse o nosso olhar inquisidor. O Pedrinho, meu neto, sentindo o clima pesado, se encolheu no sofá, abraçando o carrinho de madeira que eu tinha feito para ele. Meu coração de avô se apertou ao ver a inocência dele sendo testemunha de uma cena tão desagradável. Patrícia, o que está acontecendo? O Ricardo perguntou, a voz grave, carregada de uma desconfiança que eu nunca tinha ouvido antes. Ela, sem palavras, apenas balançava a cabeça, como se nem ela mesma soubesse a resposta, ou talvez, como se estivesse tentando nos convencer de que não sabia. Mas o corpo dela gritava outra coisa, culpa. Eu, que já tinha aprendido a ler as estradas e as pessoas depois de tantos anos na boleia, sabia reconhecer os sinais. Aquela não era a reação de alguém inocente. Era a reação de alguém pego em flagrante. Eu me lembrei de um dia, há uns 6 meses, quando meu cartão do banco sumiu. Eu procurei por toda parte, revirei o apartamento, olhei em todas as gavetas e bolsos, mas não encontrei. Na época, a Patrícia se ofereceu para ir ao banco comigo pedir uma segunda via. Ela insistiu que eu não precisava ir, que ela resolvia tudo. Eu, na minha ingenuidade, deixei. Ela voltou com um cartão novo dizendo que o banco era muito burocrático
e que ela teve que resolver tudo por mim. Eu nem desconfiei. Eu confiava nela. Ela sempre foi tão prestativa, tão solícita, sempre se oferecendo para me ajudar com o banco, com as contas de luz, dizendo que eu não precisava me preocupar com essas coisas, que ela resolvia tudo. Eu, que sempre fui um homem da estrada, acostumado com a caneta e o papel, e meio avesso à tecnologia, achei que era uma gentileza. Naquele Natal, com o comprovante de 50 mil reais na minha frente e a Patrícia gaguejando, a lembrança do cartão sumido e da ajuda dela me atingiu como um raio. Uma pontada de desconfiança, fria e cortante, começou a crescer dentro de mim. Patrícia, eu disse, a voz mais firme do que eu esperava. Você se lembra quando o meu cartão sumiu, uns 6 meses atrás? Você disse que foi ao banco resolver para mim, que pediu uma segunda via. Você se lembra? Ela engoliu em seco, os olhos arregalados me encarando por um instante, antes de desviar o olhar novamente. O Ricardo, percebendo a mudança na minha voz, o tom de acusação velada, olhou para a esposa, com uma expressão de quem começava a juntar as peças de um quebra-cabeça sombrio. Sim, pai, eu me lembro, ela respondeu, a voz quase inaudível. Mas o que isso tem a ver? Eu só quis ajudar. Ajudar? O Ricardo interveio, a raiva crescendo em sua voz. Ajudar a quê, Patrícia? Assumir com 50 mil reais que eu mandei para o meu pai? A Patrícia tentou argumentar, a voz embargada. Não, não é isso, Ricardo. Eu só estava tentando organizar as coisas do seu pai. Ele é idoso, não entende muito de banco. Aquelas palavras me feriram profundamente. Idoso, que não entende de banco. Eu, que passei a vida inteira calculando fretes, controlando gastos, administrando o pouco que tinha para não deixar meu filho passar necessidade. Eu podia não ser um expert em aplicativos de banco, mas não era burro. Eu sabia cuidar do meu dinheiro, do meu suor. E ouvir aquilo dela, naquele momento, era uma afronta à minha dignidade. Eu posso ser idoso, Patrícia, eu disse, a voz agora carregada de uma dor que eu não conseguia mais esconder. Mas não sou bobo. Eu sei que 50 mil reais não somem assim. E eu sei que, quando meu cartão sumiu, você me trouxe um cartão novo. Mas o antigo, o que aconteceu com ele? A pergunta pairou no ar, pesada, e a Patrícia parecia encolher na cadeira. O Ricardo, percebendo a gravidade da situação, se aproximou dela. Patrícia, responde ao meu pai. O que aconteceu com o cartão antigo dele? E onde está o dinheiro que eu mandei? Ela, sob pressão, começou a tremer. Eu não sei, Ricardo. Eu juro. Eu só quis ajudar. Eu não fiz nada. O dinheiro... Talvez o banco tenha cometido um erro. A desculpa era fraca, transparente. E o Ricardo, que a conhecia como ninguém, percebeu. Eu me lembrei de outra coisa. Há alguns meses, eu tinha notado umas movimentações estranhas na minha conta. Pequenas quantias, mas que somadas, faziam diferença no meu orçamento apertado. Eu fui ao banco, mas a gerente, uma moça nova que não me conhecia bem, disse que eram taxas bancárias ou pequenas compras que eu deveria ter esquecido. Eu, na minha ingenuidade, acreditei. Agora, tudo começava a fazer sentido. As ajudas da Patrícia, o cartão sumido, as movimentações estranhas, tudo se encaixava em uma teia de mentiras e manipulação. O Ricardo, visivelmente abalado, olhou para a esposa com uma mistura de raiva e decepção. Patrícia, por favor, me diga a verdade. O que você fez com o dinheiro do meu pai? E por que você mentiu para ele sobre o cartão? Ela, sem saída, começou a chorar. Um choro que parecia mais de desespero do que de arrependimento. Eu não queria, Ricardo. Eu juro. Eu só queria ter uma vida melhor. Eu vi o dinheiro na conta dele e pensei que ele não sentiria falta, que ele não saberia. A confissão, mesmo que ainda em pedaços, me atingiu como um golpe final. A dor do abandono, da humilhação, agora se somava à dor da traição, da desfaçatez. 50 mil reais, o suor de uma vida inteira, o sacrifício de um pai, desviado por alguém que deveria ser parte da minha família. Eu, que sempre lutei com dignidade, que sempre ensinei meu filho a ser honesto, estava vendo a verdade nua e crua de uma traição dentro da minha própria casa. A Patrícia, minha nora, a mãe do meu neto, era uma golpista.
E eu, o velho caminhoneiro, estava ali, no Natal, com o coração em pedaços, mas com uma certeza: eu não seria bobo. Eu não deixaria isso passar. A justiça, de alguma forma, teria que ser feita. E eu faria de tudo para que a verdade viesse à tona. Por mim, pelo Ricardo e, principalmente, pelo meu neto, que merecia uma família honesta. O Natal daquele ano, definitivamente, não seria mais o mesmo. A confissão em pedaços da Patrícia ecoou na sala, um som que rasgou o ar e meu coração. Eu não queria, Ricardo. Eu juro. Eu só queria ter uma vida melhor. Eu vi o dinheiro na conta dele e pensei que ele não sentiria falta, que ele não saberia. As palavras dela, entre soluços e lágrimas, eram um veneno lento que começava a corroer as últimas fibras da minha esperança. Não era só o dinheiro, eram anos de confiança, de carinho, de uma tentativa desesperada de ter uma família unida novamente. Eu, que vivi uma vida de sacrifícios, de ausências forçadas para dar o melhor ao meu filho, agora via meu suor, meu esforço, ser roubado por alguém que eu acolhi como filha. O Ricardo, ao ouvir as palavras da Patrícia, ficou paralisado. O choque, a incredulidade, a raiva, tudo se misturava no olhar dele. Ele, que até então estava tomado pela fúria de ter sido enganado, agora parecia ter desabado sob o peso da verdade. Ele olhou para a esposa, os olhos fixos nela, como se a estivesse vendo pela primeira vez. E então, ele se virou para mim. Seus olhos, antes cheios de desconfiança, agora carregavam uma dor profunda, uma vergonha que eu podia sentir de longe. Pai, eu não acredito. Eu sinto muito. Eu não sabia. A voz dele era um sussurro quebrado, e eu vi as lágrimas brotarem em seus olhos. Aquele era o meu filho. O meu Ricardo, que eu criei com tanto carinho, finalmente estava vendo a verdade, e a dor dele era a minha dor. O Pedrinho, meu neto, que estava encolhido no sofá, começou a chorar baixinho, assustado com o clima. Eu me aproximei dele, o abracei forte, tentando protegê-lo daquela realidade cruel. A Patrícia continuava a chorar, a se justificar, a implorar por perdão, mas as palavras dela agora pareciam vazias, sem eco. O estrago já estava feito. A teia de mentiras que ela construiu desmoronava sobre nós, revelando um abismo de traição e manipulação. Naquele momento, eu me lembrei de um episódio, não muito tempo antes. Eu estava com um problema de saúde, uma dor persistente no joelho que me impedia de fazer minhas caminhadas diárias. Eu precisei de um exame mais caro, e o Ricardo, quando soube, disse que me ajudaria com uma parte do valor. Ele me deu uns R$ 500, dizendo que era o que podia no momento. Eu agradeci, claro, mas agora, com a revelação dos 50 mil, eu me perguntava, será que ele não tinha mais? Será que a Patrícia já estava agindo, desviando o dinheiro que ele me mandava? A dúvida me corroía, e a tristeza era imensa. Eu, que sempre fui um homem independente, orgulhoso da minha capacidade de me virar sozinho, agora me via dependente da caridade do meu filho, enquanto uma fortuna que me pertencia era desviada por trás das minhas costas. O Ricardo, depois de um longo momento de silêncio, se levantou, a expressão dura, mas os olhos ainda marejados. Patrícia, eu preciso que você me explique agora, detalhe por detalhe, o que você fez com o dinheiro do meu pai? E como você conseguiu fazer isso sem que eu soubesse? Ela, entre soluços, começou a contar. Falou do meu cartão, que ela encontrou e guardou. Falou das minhas senhas que ela descobriu observando quando eu digitava no caixa eletrônico, coisa que eu, na minha ingenuidade, fazia de vez em quando para verificar meu saldo. Falou de como ela usava o aplicativo do banco no meu celular, que ela configurou para mim, dizendo que era para eu ter mais facilidade. Ela confessou que, quando o Ricardo mandou os 50 mil, ela os transferiu para uma conta que ela tinha em outro banco, uma conta que o Ricardo não conhecia, e que ela vinha usando o dinheiro aos poucos para melhorar a casa, para comprar coisas que ela sempre quis ter, para dar uma vida melhor para o Pedrinho. As palavras dela eram como facadas. Ela usava o meu dinheiro, o dinheiro que era fruto do meu suor, para construir uma vida de luxo que eu nunca tive, enquanto eu vivia com o básico, com a solidão e a saudade do meu filho. A casa que eu via como um lar de conforto para o meu neto,
agora era um monumento à traição. As melhorias que eu notava, as coisas novas na sala, os brinquedos caros do Pedrinho, tudo tinha um gosto amargo agora. A Patrícia, com sua ganância e sua crueldade, tinha me roubado não só dinheiro, mas a minha paz, a minha dignidade e quase a minha relação com o meu filho. O Ricardo ouvia tudo em silêncio, o rosto contorcido de dor e raiva. Ele era um homem de bem, eu sabia. Um homem honesto, que sempre trabalhou duro para sustentar a família. E agora, ele estava ali, diante da prova incontestável de que a mulher que ele amava, a mãe do filho dele, era uma criminosa. A decepção era palpável, e eu senti pena dele, por ter sido enganado daquela forma tão cruel. Eu, o velho caminhoneiro, que já tinha enfrentado muitos perigos nas estradas, agora me via diante de um desafio diferente, mas não menos perigoso. Eu não podia simplesmente aceitar aquilo. Eu não podia deixar que a Patrícia saísse impune, não só pelo dinheiro, mas pela traição, pela humilhação, pelo estrago que ela fez na minha família. Eu tinha que reagir. Eu tinha que fazer justiça. E, acima de tudo, eu tinha que mostrar ao meu filho que eu não era um velho bobo, que eu não seria pisoteado. Aquele Natal, que começou com um grito, agora se transformava em um ponto de virada na minha vida e na vida da minha família. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu sabia que não seria mais o mesmo. A luta apenas começava. A confissão da Patrícia, ainda que entrecortada por soluços e desculpas esfarrapadas, lançou uma sombra pesada sobre o Natal. O Ricardo estava em choque, a decepção e a raiva se misturando em seu rosto. O Pedrinho, meu neto, ainda chorava baixinho no meu colo, e eu o apertava contra mim, sentindo a fragilidade da infância diante da crueldade adulta. Eu, por outro lado, senti uma clareza tomar conta de mim. A dor da traição era imensa, mas a minha mente de velho caminhoneiro, acostumado a resolver problemas na estrada, começou a funcionar. Eu não seria uma vítima. Eu não seria o velho bobo que a Patrícia pensou que eu era. Ricardo, eu disse, a voz firme, apesar do tremor nas mãos. Eu preciso que você me escute com atenção. E Patrícia, você também. Não se trata só do dinheiro. Se trata da confiança, da dignidade, de tudo que eu construí com o suor do meu trabalho. Eu não vou deixar isso passar. Eu não posso. Minhas palavras ecoaram na sala. E o Ricardo me olhou, surpreso com a minha atitude. A Patrícia, que até então estava focada em sua própria dor, ergueu o olhar, uma ponta de medo surgindo em seus olhos inchados. Eu me lembrei de um amigo de longa data, o Dr. Almeida. Ele era um advogado aposentado, mas ainda muito respeitado na cidade. Nos conhecemos há muitos anos quando eu o ajudei com um problema no carro dele na estrada. Desde então, mantivemos contato, e ele sempre me disse: Antônio, se um dia você precisar de ajuda, seja qual for, me procure. Você é um homem honesto, e eu confio em você. Naquele momento, o rosto do Dr. Almeida me veio à mente como um farol na escuridão. Eu sabia que precisava de um conselho legal, de alguém que pudesse me guiar por esse labirinto de traição. Ricardo, eu continuei, eu sei que é sua esposa, a mãe do seu filho, mas o que ela fez é crime. Ela me roubou, e não foi pouco. Eu vou procurar meus direitos. Eu vou atrás da justiça. O Ricardo me olhou, os olhos arregalados. Pai, você vai denunciar a Patrícia? A mãe do Pedrinho? A voz dele era de incredulidade, de desespero. Eu sabia que era uma decisão difícil para ele, mas eu não podia recuar. Eu não podia me calar. Sim, Ricardo, eu vou. E eu preciso que você entenda o porquê. Não é por vingança. É por justiça. É para que ela entenda a gravidade do que fez. E é para que você, meu filho, entenda que certas coisas não podem ser perdoadas sem consequências. Ela não roubou só a mim. Ela roubou a nossa paz, a nossa confiança, e ela quase roubou a nossa relação. Eu olhei para a Patrícia, que agora me encarava com uma mistura de medo e raiva. Você achou que eu era um velho bobo, Patrícia. Achou que eu não perceberia. Achou que eu não faria nada. Mas você se enganou. O Ricardo, depois de um longo silêncio, abaixou a cabeça. Eu vi a luta interna dele, a dor de ter que escolher entre a esposa e o pai. Mas eu também vi uma ponta de reconhecimento em seus olhos. Ele sabia que eu estava certo.
Ele sabia que o que a Patrícia fez era imperdoável. Pai, eu entendo. Eu não concordo com o que ela fez. Eu estou em choque. Mas, por favor, pense no Pedrinho. As palavras dele me atingiram. O Pedrinho, meu neto, a inocência dele. Mas eu sabia que, para proteger o Pedrinho, para ensinar a ele o valor da honestidade, eu precisava agir. Eu estou pensando no Pedrinho, Ricardo. Estou pensando no futuro dele. Que tipo de exemplo ele vai ter se a gente deixar isso passar? Que tipo de lição a gente vai ensinar a ele se a gente fechar os olhos para a desonestidade? Minhas palavras eram duras, mas necessárias. O Ricardo me olhou, e eu vi nos olhos dele que ele estava começando a entender. A vergonha que ele sentia pela esposa era maior do que a raiva inicial que ele tinha sentido por mim. A Patrícia, percebendo que a situação estava fugindo do controle, tentou se defender novamente. Eu posso devolver o dinheiro, pai. Eu juro. Eu dou um jeito. Só não me denuncie, por favor. Pense no Pedrinho. Eu a olhei nos olhos. Devolver o dinheiro é o mínimo, Patrícia. Mas não apaga o que você fez. E como você vai devolver? Você tem 50 mil reais guardados? Ela se calou. A verdade nua e crua exposta em seu rosto. Ela não tinha. Ela gastou. Naquela noite de Natal, a ceia não foi terminada. O bolo não foi cortado. O clima de festa se transformou em um palco de acusações e confissões. Eu me levantei, o Pedrinho ainda no meu colo. Ricardo, amanhã de manhã eu vou procurar o Dr. Almeida. E eu vou seguir o que ele me aconselhar. Eu espero que você esteja do meu lado, meu filho. Porque eu preciso de você. Eu olhei para a Patrícia uma última vez. E nos olhos dela, eu vi o medo. O medo da consequência. O medo da justiça. E eu sabia que, para mim, para o meu filho e para a memória da minha Maria, eu tinha que ir até o fim. Aquele Natal foi o fim de uma era de ingenuidade para mim e o começo de uma jornada em busca de justiça e de uma nova chance para a minha família. O caminho seria difícil, eu sabia, mas eu não estava sozinho. E eu não seria mais o velho bobo. A manhã seguinte ao Natal foi um misto de ressaca emocional e uma determinação férrea. Eu mal dormi. As palavras da Patrícia, o grito do Ricardo, o choro do Pedrinho, tudo se repetia na minha cabeça. Mas em meio ao turbilhão, uma certeza se consolidava. Eu precisava agir. Meu filho, o Ricardo, me ligou cedo, a voz ainda embargada, mas com um tom de apoio que me aqueceu o coração. Pai, eu estarei com você. O que a Patrícia fez é imperdoável. Eu não vou defender o indefensável. Aquelas palavras foram um bálsamo. Saber que eu tinha o meu filho ao meu lado me deu a força que eu precisava para seguir em frente. Depois de um café amargo e de uma conversa rápida com o Ricardo, que me prometeu que iria com a Patrícia para a minha casa para uma nova conversa, eu me arrumei e peguei o ônibus para o escritório do Dr. Almeida. O caminho foi longo, mas a cada parada eu sentia a minha decisão se fortalecer. Eu não estava buscando vingança, mas justiça. E, acima de tudo, eu estava buscando a minha dignidade de volta. O Dr. Almeida, um homem de cabelos brancos e olhar penetrante, me recebeu com o calor de um velho amigo. Ele me ofereceu um café, e eu, com a voz embargada, comecei a contar a história do Natal, do grito do Ricardo, da palidez da Patrícia, da confissão em pedaços. Ele ouvia tudo com atenção, sem me interromper, apenas balançando a cabeça de vez em quando, com uma expressão séria. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento, pensativo. Antônio, ele disse finalmente, o que sua nora fez é um crime, é apropriação indébita e com o agravante de abuso de confiança. Ela se aproveitou da sua idade, da sua boa-fé. E o fato de ela ter tido acesso à sua conta e ter manipulado seus documentos, como o cartão, só agrava a situação. As palavras dele eram duras, mas necessárias. Eu senti um frio na espinha, mas também uma sensação de alívio por ter a confirmação de que eu não estava louco, de que a minha percepção estava correta. Eu expliquei ao Dr. Almeida sobre o meu passado de caminhoneiro, as dificuldades, os sacrifícios para criar o Ricardo. Contei sobre a Maria, minha esposa, e a promessa que fiz a ela. Ele me ouviu com atenção, e eu vi nos olhos dele um respeito genuíno pela minha história. Antônio, você é um homem que construiu sua vida com suor e dignidade. Não é justo que alguém venha e destrua isso em um piscar de olhos.
Eu perguntei a ele sobre as opções. Doutor Almeida, eu não quero destruir a vida do meu filho, nem a do meu neto. Mas eu não posso deixar isso passar. O que eu posso fazer? Ele me explicou que havia várias possibilidades. Poderíamos fazer uma denúncia formal, o que levaria a um processo criminal. Ou poderíamos tentar uma negociação, uma forma de ela devolver o dinheiro e se afastar da minha vida e da vida do Ricardo. Mas é importante, Antônio, que ela entenda a gravidade da situação e que o Ricardo entenda que ele precisa se posicionar de forma firme. Eu concordei. Eu não queria a Patrícia na cadeia, mas eu queria que ela sentisse o peso das suas ações. E eu queria que o Ricardo entendesse que a lealdade, a honestidade, são valores inegociáveis. O doutor Almeida me aconselhou a reunir todas as provas que eu tinha, os extratos bancários, o comprovante de transferência do Ricardo, as datas em que o cartão sumiu, e a Patrícia ajudou a pedir a segunda via. Ele me disse para não confrontar a Patrícia sozinho, mas para ter o Ricardo presente em todas as conversas. Antônio, é crucial que o Ricardo esteja ciente de cada passo. Ele é o elo entre você e sua nora, e a reação dele será determinante. Se ele se posicionar firmemente, a Patrícia terá menos espaço para manipulação. Eu senti uma ponta de esperança. O Ricardo, meu filho, estava finalmente acordando para a realidade. Ele estava vendo a verdadeira face da mulher que ele escolheu para ser sua esposa. Voltando para casa, eu me senti mais leve, mas também mais determinado. Eu tinha um plano. Eu tinha um aliado. E eu tinha a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Ao chegar no meu apartamento, encontrei o Ricardo e a Patrícia sentados na sala. O clima era pesado, mas diferente do Natal. A Patrícia estava com os olhos inchados, e o Ricardo, embora sério, me olhava com um apoio silencioso. Pai, o Ricardo começou. A Patrícia me contou mais detalhes. Ela confessou que usou o dinheiro para pagar umas dívidas que ela tinha e para comprar algumas coisas para a casa, sem me avisar. Eu senti uma nova onda de raiva, mas me mantive calmo. E o que você pretende fazer, Patrícia? Eu perguntei, a voz controlada. Ela me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei, pai. Eu não tenho o dinheiro para devolver. Eu juro que eu queria. Eu olhei para o Ricardo. Filho, eu estive com o Dr. Almeida. Ele me explicou a gravidade do que aconteceu. E ele me aconselhou a reunir todas as provas e a buscar a justiça. Eu não quero te prejudicar nem ao Pedrinho, mas eu não posso deixar isso passar. O Ricardo assentiu, os olhos fixos em mim. A Patrícia empalideceu ainda mais. Ela sabia que a minha decisão era firme e que o Dr. Almeida era uma figura respeitada. O jogo tinha mudado. A vítima não era mais tão indefesa. E a justiça, eu sabia, estava a caminho. A batalha seria longa, mas eu estava pronto para lutar. A presença do Ricardo ao meu lado, naquele dia, foi um divisor de águas. Ele, que por tantos anos pareceu distante, agora estava ali, sério, mas com um apoio silencioso que me dava força. A Patrícia, encurralada, com os olhos vermelhos e o rosto inchado, sentia o peso da situação. Eu tinha conversado com o Dr. Almeida e agora era a hora de colocar o plano em prática. Patrícia, eu comecei, minha voz mais firme do que eu esperava. Eu não estou aqui para te humilhar, mas para que você entenda a gravidade do que fez. O doutor Almeida me explicou que isso é crime, e eu não vou recuar. Ela me olhou, e eu vi o medo nos olhos dela, mas também uma ponta de desafio. Eu já disse que não tenho o dinheiro, pai. Eu já gastei. Eu não tenho como devolver. As palavras dela eram um misto de desespero e teimosia. O Ricardo interveio, a voz grave. Patrícia, não adianta mentir mais. O pai já falou com o advogado. Precisamos resolver isso. Onde está o dinheiro? O que você fez com ele? Ela se calou por um momento, e eu senti que algo mais estava por vir. A Patrícia sempre foi de guardar segredos, de manipular as situações a seu favor. E eu sabia que havia mais por trás da história dos 50 mil. Eu me lembrei de um dia, há uns 2 anos, quando o Ricardo estava passando por uma fase difícil no trabalho. Ele tinha sido demitido e estava desempregado por alguns meses. Eu, na minha simplicidade, ofereci a ele uma parte das minhas economias, uns 5 mil reais, para que ele pudesse se manter enquanto procurava outro emprego. Ele recusou, dizendo que não precisava, que daria um jeito. Eu insisti, mas ele foi irredutível.
Agora, olhando para a Patrícia e para suas desculpas esfarrapadas, uma ponta de desconfiança me atingiu. Será que ela tinha tido alguma influência naquela recusa? Será que ela já estava de olho no meu dinheiro há mais tempo? Patrícia, eu disse, olhando-a nos olhos, você não me engana. Eu sou um velho, mas não sou bobo. Onde está o resto do dinheiro? Porque eu sei que não foram só esses 50 mil. Eu sei que você vem me roubando há mais tempo. A Patrícia empalideceu ainda mais, e o Ricardo me olhou surpreso. Ele não sabia de mais nada. Ela tentou negar, mas a voz dela falhou. Não, não tem mais nada, pai. Eu juro. Mas o corpo dela, a maneira como ela evitou meu olhar, entregava a verdade. Eu sabia que estava no caminho certo. Patrícia, você se lembra quando o Ricardo foi demitido há uns 2 anos? Eu ofereci a ele 5 mil reais para ajudar. Ele recusou. Mas eu sei que o dinheiro sumiu da minha conta naquela época. Você se lembra? A Patrícia começou a tremer incontrolavelmente. O Ricardo, ao ouvir aquilo, ficou lívido. Patrícia, o que o meu pai está dizendo? Você roubou o dinheiro que ele me ofereceu. Você me impediu de aceitar a ajuda do meu pai. A voz do Ricardo era de pura dor e traição. Ele estava vendo a extensão da manipulação da esposa, a profundidade do abismo em que ela o tinha jogado. Ela, sem saída, finalmente desabou. Sim, eu peguei. Eu peguei os 5 mil. Eu achei que vocês não precisavam. Eu achei que ele não sentiria falta. Eu usei para pagar umas dívidas antigas. Umas contas que eu tinha antes de casar com você, Ricardo. Eu juro que eu ia devolver. As palavras dela eram um rio de desespero, mas a verdade era como uma rocha no meio da correnteza. O Ricardo se levantou, os olhos fixos na esposa. Patrícia, você não só roubou o meu pai, você me roubou também. Você roubou a minha chance de ser ajudado pelo meu pai, de ter o apoio dele em um momento difícil. Você é uma criminosa, e eu não posso mais viver com você. As palavras dele foram como um tiro, e a Patrícia desabou em lágrimas, soluçando incontrolavelmente. Eu, por outro lado, senti um misto de tristeza e alívio. Tristeza pela dor do meu filho, mas alívio por ter a verdade exposta. A Patrícia não tinha roubado só o meu dinheiro, mas também a minha relação com o Ricardo, a minha chance de ter o apoio dele em um momento difícil. Ela tinha sido uma barreira entre pai e filho, uma manipuladora que usava o meu dinheiro para seus próprios fins. O Ricardo, depois de um longo momento de silêncio, se virou para mim. Pai, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Eu o abracei forte e senti as lágrimas dele molharem meu ombro. Aquele abraço era o abraço que eu esperava há anos. O abraço de um filho que finalmente voltava para casa. Filho, eu te perdoo, mas a Patrícia, ela precisa pagar pelo que fez. Não é só pelo dinheiro. É pela dignidade, pela confiança, pela nossa família. Eu não vou recuar. O Ricardo assentiu, os olhos cheios de lágrimas, mas com uma determinação que eu nunca tinha visto nele. Eu estou com você, pai. O que você decidir, eu apoiarei. Naquele dia, o Natal se transformou em um palco de revelações, de verdades dolorosas, mas também de um reencontro entre pai e filho. A Patrícia, a golpista, estava encurralada, sem saída. E eu, o velho caminhoneiro, estava pronto para lutar pela justiça, não só por mim, mas pela minha família, pelo meu neto e pela memória da minha Maria. A luta seria difícil, eu sabia, mas eu não estava sozinho. E eu não seria mais o velho bobo. A história apenas começava, e a justiça, eu sabia, viria. A confissão da Patrícia sobre os 5 mil reais adicionais que ela havia roubado de mim anos antes, enquanto meu filho passava por dificuldades, foi a última gota. O Ricardo estava desolado, a dor da traição evidente em cada traço do seu rosto. Ele não só havia sido enganado, mas também impedido de receber a ajuda do próprio pai em um momento de necessidade. Aquele dia marcou o ponto de não retorno. A Patrícia, encurralada, não tinha mais para onde correr. No dia seguinte, eu e o Ricardo fomos ao escritório do Dr. Almeida. O Ricardo, com a voz embargada, repetiu tudo o que a Patrícia havia confessado. Os detalhes do desvio dos 50 mil e agora dos 5 mil anteriores. O Dr. Almeida ouviu tudo com a seriedade de sempre, fazendo anotações em seu bloco. Ele explicou ao Ricardo a gravidade da situação.
Não só para a Patrícia, mas para ele também, que poderia ser implicado de alguma forma por omissão, embora soubéssemos que ele era inocente. Ricardo, sua postura de apoio ao seu pai é crucial. Ela mostra que você não compactua com o crime e que está buscando a verdade e a justiça. O Dr. Almeida nos apresentou as opções. Poderíamos formalizar uma denúncia criminal, o que levaria a um inquérito e, possivelmente, a um processo. Ou, como alternativa, poderíamos notificá-la extrajudicialmente, exigindo a devolução do dinheiro em um prazo específico, sob pena de ação judicial. A segunda opção, Antônio, pode ser menos desgastante para todos, especialmente para o Pedrinho, mas exige que a Patrícia tenha o dinheiro ou a capacidade de obtê-lo. Eu e o Ricardo conversamos. Eu não queria vê-la na cadeia, apesar de toda a dor que ela me causou. Eu queria o dinheiro de volta e, mais importante, eu queria que ela se afastasse da minha vida e da vida do Ricardo, para que a gente pudesse reconstruir nossa relação. Dr. Almeida, eu disse, vamos com a notificação. Mas eu quero que ela sinta o peso da lei. Eu quero que ela saiba que não é um jogo. E eu quero que ela se afaste. O Ricardo concordou. Sim, Dr. Almeida. E eu quero que ela entenda que a gente está falando sério. O Dr. Almeida redigiu a notificação, um documento formal e contundente, detalhando os valores desviados, as datas, as provas. Era um texto que não deixava margem para dúvidas. A notificação foi entregue a Patrícia por um oficial de justiça, alguns dias depois. A reação dela foi de desespero. Ela ligou para o Ricardo incessantemente, implorando, chorando, prometendo que daria um jeito. Mas o Ricardo, pela primeira vez, estava firme. Ele não cedeu às manipulações dela. Nesse período, eu me lembrei de uma antiga foto. Era uma foto da minha Maria, com o Ricardo pequeno no colo, os dois sorrindo. Eu guardava essa foto em um medalhão que eu usava no pescoço. Era um objeto simples, mas carregado de valor emocional. Um dia, há alguns meses, eu notei que o medalhão estava diferente. A foto estava um pouco solta e parecia que alguém tinha mexido nele. Eu não dei importância na época. Achei que era o tempo. Mas agora, com a revelação da Patrícia, eu me perguntava, será que ela tentou pegar o medalhão? Ou será que ela estava procurando por algo, alguma pista, alguma informação que ela pudesse usar? A desconfiança me corroía. A Patrícia tinha um prazo para responder à notificação. O tempo passava, e ela não dava sinal de que conseguiria o dinheiro. Ela tentou vender algumas coisas da casa, mas não era o suficiente. Ela ligou para parentes, mas ninguém podia ajudá-la com uma quantia tão grande. O desespero dela era palpável, e eu, embora sentisse uma ponta de pena, sabia que ela estava colhendo o que plantou. Certo dia, o Ricardo me ligou, a voz tensa. Pai, a Patrícia me disse que não tem como pagar. Ela está desesperada. Ela me pediu para pedir a você para retirar a notificação. Ela promete que vai se afastar, que não vai mais nos procurar. Eu pensei por um momento. Eu queria o dinheiro de volta, mas mais do que isso, eu queria paz. Eu queria que a Patrícia saísse da nossa vida. Ricardo, eu disse, diga a ela que eu não vou retirar a notificação. Diga a ela que o prazo está correndo e que se ela não pagar, eu vou adiante com o processo. Mas diga a ela que se ela se afastar de vez, se ela não nos procurar mais, eu posso considerar uma forma de parcelamento, ou até mesmo um valor menor, se ela provar que não tem condições. Eu não queria ser cruel, mas eu queria ser justo. A Patrícia, ao receber a minha resposta, pareceu se desesperar ainda mais. Ela se viu sem saída. Ela não tinha o dinheiro, e a ameaça de um processo criminal era real. O Ricardo, por outro lado, estava começando a se reerguer. Ele estava se afastando da Patrícia, e a nossa relação estava se fortalecendo a cada dia. Ele me visitava com mais frequência, trazia o Pedrinho, e a gente conversava por horas, relembrando os velhos tempos. A dor da traição ainda estava ali, mas a esperança de uma nova vida, de uma família reconstruída, começava a florescer. O prazo da notificação se esgotou. A Patrícia não devolveu o dinheiro. Ela ligou para o Ricardo pela última vez, dizendo que não tinha como pagar, que ia sumir, que não queria mais problemas. O Ricardo me contou, com uma tristeza nos olhos, mas também com um alívio. A Patrícia tinha desaparecido. Ela tinha fugido. Eu sabia que isso não era o ideal,
que a justiça plena não tinha sido feita, mas eu também sabia que, de alguma forma, eu tinha vencido. Eu tinha me livrado da golpista. E o mais importante, eu tinha o meu filho de volta. A luta não tinha sido em vão. E a vida, eu sabia, me reservava um novo começo. A fuga da Patrícia, embora não fosse o desfecho ideal para a questão do dinheiro, trouxe uma paz estranha para a minha vida e para a do Ricardo. Ela havia sumido, sem deixar rastros, levando consigo a dívida, mas também a toxicidade que pairava sobre a nossa família. O doutor Almeida me aconselhou a registrar um boletim de ocorrência para formalizar o desaparecimento dela e a apropriação indébita, caso ela reaparecesse no futuro. Eu fiz, mas a verdade é que eu só queria seguir em frente. O mais importante para mim era ter o meu filho de volta, e a tranquilidade de que a golpista não estaria mais por perto para nos manipular. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. O Ricardo, finalmente livre da influência da Patrícia, se aproximou de mim como nunca antes. Ele me visitava quase todos os dias, trazia o Pedrinho e a gente passava horas conversando. Eu contava histórias da estrada, das minhas viagens, dos perrengues que passei. Ele ouvia com atenção, os olhos brilhando, como se estivesse redescobrindo o pai que ele tinha perdido para a distância e para as manipulações da esposa. O Pedrinho, meu neto, também se apegou a mim. Ele adorava ouvir minhas histórias. E eu o ensinava a lixar e pintar pequenos carrinhos de madeira, como eu fazia quando era jovem. Era uma alegria ver a inocência dele, o carinho, a forma como ele me chamava de vô com tanto amor. Eu me lembrei de uma vez, há muitos anos, quando o Ricardo era pequeno. Eu estava com um caminhão velho que vivia dando problema. Um dia na estrada, o motor pifou no meio do nada. Eu fiquei horas tentando consertar, debaixo de sol forte. Quando finalmente consegui, cheguei em casa exausto, sujo de graxa. O Ricardo, pequeno, veio correndo me abraçar, e eu me lembrei de ter pensado: tudo vale a pena por esse menino. Essa memória me trouxe um conforto imenso. Eu sabia que, apesar de tudo, o meu filho sempre esteve lá, e que a Patrícia não conseguiu destruir o amor que nos unia. O Ricardo se separou legalmente da Patrícia, o que foi um processo doloroso, mas necessário. Ele assumiu a guarda do Pedrinho e eu o ajudei no que pude. Eu estava ali para ele, como ele estava ali para mim. A casa, antes cheia de coisas novas que a Patrícia comprou com o meu dinheiro, agora tinha um ar mais leve, mais simples, mas também mais acolhedor. O Ricardo vendeu algumas das coisas mais caras para tentar se reerguer financeiramente, e eu o ajudei com algumas economias que eu tinha guardado para emergências. Era o meu jeito de mostrar a ele que, apesar de tudo, a gente se apoiava. Eu voltei a fazer minhas caminhadas diárias na praça, e agora, muitas vezes, o Ricardo e o Pedrinho me acompanhavam. A gente sentava no banco, observava as crianças brincando, e eu sentia uma paz que eu não sentia há muito tempo. A dor do abandono, da traição, ainda estava ali, em algum canto do meu coração, mas ela estava diminuindo, se transformando em uma cicatriz que me lembrava da minha força, da minha capacidade de superação. Certo dia, o Ricardo me trouxe um presente. Era um porta-retrato com uma foto nossa. Eu, ele e o Pedrinho sorrindo. Pai, ele disse, os olhos marejados, eu quero que você saiba que eu te amo e que eu nunca mais vou te deixar sozinho. Você é o melhor pai do mundo. Eu o abracei forte, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Aquele era o meu filho, o meu Ricardo de volta. E eu senti que a minha Maria, lá de cima, estava sorrindo. A vida me deu muitas estradas, muitas curvas, muitos perigos, mas também me deu a chance de recomeçar, de reconstruir, de reencontrar o amor da minha família. Eu aprendi que a dignidade não tem preço, que a honestidade é um tesouro e que o amor de um filho é a maior riqueza que um pai pode ter. A Patrícia, com sua ganância, tentou destruir tudo isso, mas ela não conseguiu. Ela me roubou dinheiro, mas não roubou a minha essência, a minha capacidade de amar e de lutar. A cada dia, eu sentia as feridas cicatrizando. A solidão, que antes era uma companheira fiel, agora era substituída pela alegria da companhia do meu filho e do meu neto. Eu tinha aprendido a perdoar, não a Patrícia, mas a mim mesmo, por ter sido ingênuo, por ter confiado demais. E eu aprendi que a vida, mesmo depois de tantas dores,
sempre nos reserva uma nova chance, um novo começo. Eu era o velho caminhoneiro, mas agora eu era um avô feliz, com a minha família unida novamente, e com a certeza de que a justiça, de alguma forma, tinha sido feita. O capítulo da golpista tinha se encerrado, e um novo capítulo de esperança e amor se abria para mim. A vida, para um velho caminhoneiro como eu, é um caminho longo, cheio de curvas, subidas e descidas. E, como na estrada, a gente aprende que nem sempre o destino é o que importa, mas sim a jornada, as lições que a gente tira de cada quilômetro rodado. A história da Patrícia, da traição dela, foi uma dessas curvas inesperadas, um buraco na estrada que quase me fez capotar. Mas no fim das contas, me fez mais forte, mais atento e, acima de tudo, me trouxe de volta para o meu filho. Hoje, quando olho para trás, para aquele Natal que parecia o fim de tudo, eu vejo que foi, na verdade, um recomeço. O Ricardo e o Pedrinho se tornaram o centro da minha vida. Meu apartamento, antes silencioso e solitário, agora é palco de risadas, de histórias, de jogos de tabuleiro com o Pedrinho. Ele adora vir para cá, e eu adoro tê-lo por perto. A gente faz os carrinhos de madeira juntos, e eu sinto que estou passando para ele não só um ofício, mas um pouco da minha história, dos meus valores. Ele me pergunta sobre a Maria, a avó que ele não conheceu, e eu mostro as fotos, conto as histórias, e sinto a presença dela em cada canto da casa. O Ricardo, meu filho, é outro homem. A dor da traição da Patrícia o transformou. Ele se tornou mais maduro, mais presente, mais carinhoso. Ele se desdobra para cuidar do Pedrinho e, ao mesmo tempo, me dar atenção. A gente conversa sobre tudo, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o futuro. Ele me pede conselhos, e eu, com a sabedoria dos meus anos, tento guiá-lo da melhor forma possível. Eu sinto que a gente recuperou o tempo perdido e que a nossa relação está mais forte do que nunca. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava na estrada, e meu caminhão quebrou no meio de uma tempestade. Eu fiquei ilhado por horas, sem comunicação, com medo. Mas eu não desisti. Eu usei o que tinha, a minha experiência, a minha força, e consegui consertar o caminhão e seguir viagem. A vida é assim. Às vezes, a gente se depara com tempestades, com problemas que parecem insuperáveis, mas a gente não pode desistir. A gente tem que usar o que tem, a nossa fé, a nossa força, a nossa experiência, e seguir em frente. O dinheiro que a Patrícia roubou, eu nunca recuperei por completo. Ela sumiu e o Dr. Almeida me disse que seria um processo longo e caro para tentar encontrá-la e reaver tudo. Eu decidi que não valia a pena. A paz que eu encontrei, a reconstrução da minha família, isso não tem preço. Eu aprendi que o verdadeiro tesouro não está nas cifras da conta bancária, mas nos laços de amor, de confiança, de honestidade que a gente constrói com as pessoas que a gente ama. O meu tesouro, hoje, é o sorriso do Pedrinho, o abraço do Ricardo, a paz que eu sinto ao ver a minha família unida novamente. A Patrícia, eu não sei onde ela está. Não tenho raiva, não tenho ódio, tenho pena. Pena de alguém que trocou o amor, a honestidade, a família, por dinheiro. Pena de alguém que não entendeu que a verdadeira riqueza da vida está nas coisas simples, nas relações humanas, nos valores que a gente cultiva. Eu, o velho caminhoneiro, que já vi de tudo nas estradas, aprendi que a vida é um presente e que a gente tem que valorizar cada momento, cada pessoa, cada lição. Minha mensagem para você, que está me ouvindo, é essa. Não se deixe enganar pelas aparências. Não confie cegamente. Mas, acima de tudo, não perca a sua dignidade, a sua honestidade, a sua capacidade de amar e de lutar. A vida pode te derrubar, pode te roubar, pode te trair. Mas você tem a força para se levantar, para reconstruir, para recomeçar. E no final das contas, o que importa é a jornada, as lições que a gente aprende e o amor que a gente cultiva. Eu sou o Antônio, o velho caminhoneiro. E essa é a minha história. Uma história de dor, de traição, de luta, mas também de superação, de recomeço, de reencontro com o meu filho e com a minha paz. E eu sou grato por cada curva, por cada buraco, por cada tempestade, porque foram elas que me trouxeram até aqui, até este momento de gratidão e de amor. Comenta aí se isso já aconteceu contigo.
ou com alguém da sua família. Alguém precisa ouvir essa história.